Oi, aqui é o professor Jairo da disciplina de Noções de Inteligência Artificial. Nessa nossa quarta videoaula, nós iremos falar sobre sistemas especialistas, que é uma das áreas dentro da inteligência artificial que eu mais encontro aplicações no dia a dia. Então, o objetivo dessa videoaula é apresentar a vocês os conceitos relacionados a sistemas especialistas, mostrar os módulos que compõem um sistema especialista, além de mostrar alguns exemplos para que vocês possam conhecer. Os primeiros sistemas especialistas surgiram na década de 70, com o objetivo de simular o comportamento de resolução de um problema por um especialista humano em um domínio específico. Então, para simular o processo de resolução de um problema específico por humano. Lógico que um problema complexo, né? Então, um problema com um grau de dificuldade elevado, e o sistema vai resolver esse problema da mesma maneira que um especialista humano iria resolver. Então, os primeiros sistemas especialistas, eles foram criados segundo aquela ideia que a gente falou lá na primeira aula, que os sistemas poderiam ser capazes de modelar, de resolver qualquer tipo de problema. Então, que o computador poderia substituir o humano, poderia substituir o homem e resolver qualquer tipo de problema. Então, inicialmente houve todo o entusiasmo nesse processo de criação de sistemas especialistas, mas o tempo passou e a gente vê hoje em dia, se viu, né, que não é bem assim. Hoje em dia, mesmo com toda a capacidade que os computadores possuem, tanto de armazenamento quanto de processamento, eu não tenho essa questão de resolver todo tipo de problema. Eu tenho sim vários problemas que são resolvidos por sistemas especialistas e que os sistemas se comportam muito bem para resolver esse problema. Mas é importante falar que são problemas específicos, complexos sim, mas específicos, e eu não tenho mais essa ideia de que todo o problema pode ser modelado e pode ser processado e principalmente pode ser resolvido por um sistema especialista. Então, o conceito tirado da apostila de vocês: um sistema especialista é um sistema baseado em conhecimento, que soluciona problemas dentro de um domínio específico. Então, esse domínio específico, em geral, é um domínio pequeno, é um domínio bem restrito. Então, são sistemas que resolvem problemas complexos, sim. Então, simulam conhecimento humano para resolver um problema bem complexo, mas um problema ao mesmo tempo que complexo, um problema específico. Então, o sistema vai analisar esse problema, ele vai apresentar uma conclusão, que pode ser uma recomendação, pode ser um diagnóstico, ou pode ser até mesmo ações a serem tomadas. Vamos exemplificar isso. Então, vamos exemplificar um exemplo de um sistema especialista que poderia dar uma recomendação para um usuário. Então, eu posso ter um sistema especialista que ele monitora o funcionamento de uma indústria. Então, ele monitora o processo de fabricação de um determinado produto por uma indústria. Então, em algum momento desse processo de fabricação, o sistema tem uma falha. Então, acontece uma falha, o processo de produção para, e eu tenho um sistema especialista que vai, lógico, com base no conhecimento armazenado nesse sistema, com base no valor de sensores da minha indústria, no momento da falha, o sistema vai fazer uma análise e vai recomendar uma verificação em determinado equipamento, em algum determinado processo. Então, seria um exemplo de recomendação. Um exemplo de diagnóstico. A gente já falou em aulas anteriores de um sistema de diagnóstico médico. Então, eu posso ter um sistema especialista
que vai avaliar uma imagem, uma ressonância, um ultrassom, algo nesse sentido, e com base no conhecimento do sistema, com base no banco de dados que o sistema que está disponível para o sistema, ele vai ser capaz de dar um diagnóstico do paciente. Então vai ser capaz de informar, olha só, existe a possibilidade do paciente estar com uma doença X. Então é um diagnóstico que o sistema vai dar para auxiliar o médico, nesse caso. E por último, um exemplo de ação. Então vamos pegar aqui um sistema especialista que pode monitorar investimentos financeiros. Então que pode monitorar ali a bolsa de valores, por exemplo. Então, de acordo com a movimentação do mercado, com a alta, com a baixa de determinadas ações, então o sistema pode fazer uma recomendação, ele pode falar, olha, o ideal é que seja tomada essa determinada ação. Então o sistema pode sugerir que uma determinada ação seja tomada. Esse slide mostra aqui outros conceitos, outras definições de sistema especialista. Então, são sistemas inteligentes que armazenam e processam conhecimento adquirido de especialistas em uma área de conhecimento específica. E um conceito um pouquinho mais completo, né? Um pouquinho mais completo, são programas de computadores que imitam o comportamento de especialistas humanos com o objetivo de captar o conhecimento em determinado campo, representar esse conhecimento numa base e transmitir ao usuário, permitindo obter respostas a perguntas relacionadas à área representada. Então, são mais alguns conceitos tirados do material de vocês. Essa figura também tirada do material de vocês mostra a arquitetura de um sistema especialista. Então, mostra os principais componentes de um sistema especialista. Basicamente, eu tenho 3 módulos, sendo que a minha memória de trabalho e a minha base de regras estão dentro dessa base de conhecimento. E tem um outro módulo que seria os mecanismos de inferência. Então, primeiro a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela armazena o conhecimento sobre o problema. Então, vai armazenar o conhecimento sobre o problema, representando esse conhecimento numa das maneiras que a gente viu lá na segunda aula. A gente teve a segunda videoaula sobre representação do conhecimento. Então, o conhecimento vai ser armazenado segundo uma daquelas formas que a gente viu na segunda aula. É importante falar que esse conhecimento é transitório, né? Como a própria frase do nosso slide coloca, porque isso significa que o meu conhecimento ele é alterado a todo momento no meu sistema, porque a cada momento que o sistema está em funcionamento, ele pode ser abastecido com novos dados, com novas informações, ou o inverso. Alguns dados podem ser apagados, algumas informações podem ser apagadas do meu sistema. Então, é um conhecimento que ele está armazenado de maneira transitória. Embora o conhecimento é transitório, a memória de trabalho é o conhecimento concreto do meu sistema, porque é realmente o conhecimento do problema. Então, é o conhecimento concreto do meu sistema. Junto a ela, na base de conhecimento, eu tenho a minha base de regras. Então, a base de regras ela contém o conjunto de regras que compõem a minha base de conhecimento. Então, eu tenho as minhas regras, que são armazenadas em situações daquele tipo se então, né? Como a gente viu também nas aulas anteriores. Então, são regras baseadas nesse conceito, nessa estrutura de se então. E aqui já se trata de um conhecimento abstrato, já não é concreto mais, é um sistema abstrato, porque é baseado nessas regras condicionais. Então, a gente viu que a memória de trabalho
ela depende do meu problema, do meu conhecimento, do meu domínio do problema que eu vou trabalhar. E a minha memória de trabalho também, e a minha base de regras também depende do conhecimento, depende do problema. Então, uma empresa que ela pretende, ela está construindo um sistema especialista, ela tem que ter uma base de conhecimento, que é composta por uma memória de trabalho, que é o conhecimento concreto, que vai ser manipulado pelo meu sistema, e também a base de regras, que é o conhecimento abstrato, que são as declarações, que não é o conhecimento em si, mas são as declarações que vão mapear o funcionamento do meu sistema, com base na minha memória de trabalho. As regras vão delimitar quais são as ações que vão ser seguidas pelo meu sistema, baseado no meu conhecimento concreto. Por isso, a base de regras é conhecimento abstrato. Por último, o mecanismo de inferência, que está fora da minha base de conhecimentos e é a parte mais importante do meu sistema especialista, porque é o mecanismo que vai interpretar, que vai manipular a minha memória de trabalho, que vai manipular a minha base de regras para, com base nessa minha base total de conhecimento, o mecanismo de inferência vai ser capaz de encontrar a resposta do meu problema. Então, o meu mecanismo de inferência, que vai avaliar as minhas regras armazenadas na base de conhecimento, que vai juntar essas regras com o meu conhecimento, que vai juntar o conhecimento abstrato da minha base de regras com o meu conhecimento concreto da minha memória de trabalho. Juntando esses conhecimentos, a minha base de inferência vai ser capaz de gerar uma resposta que solucione ao problema que está sendo trabalhado pelo meu sistema especialista. Falando um pouco mais sobre o mecanismo de inferência, que tem essa função de controlar a atividade do meu sistema especialista nesse processo de obtenção de conclusões. E aí vem o conteúdo desse slide que é as conclusões obtidas pelo meu sistema especialista. Ela pode ser obtida usando dois tipos de mecanismos de encadeamento. Então, elas podem ser obtidas pelo encadeamento para frente ou pelo encadeamento para trás. Então, são dois tipos diferentes de mecanismos de inferência. No encadeamento que eu tenho para frente, ou também chamado de encadeamento progressivo, o meu mecanismo de inferência ele vai iniciar com os fatos e as regras da minha base de conhecimento e vai tentar encontrar uma sequência de aplicação dessas regras e fatos que levam à minha conclusão. Então, as informações que foram fornecidas ao sistema pelo meu usuário vão fazer que ocorra uma busca na minha base de conhecimento. Essa busca vai ser realizada utilizando os meus fatos e regras para tentar encontrar uma solução. Então, acaba que eu vou partir das minhas regras, vou partir dos meus fatos para tentar encontrar uma solução. Então, acaba que é uma busca que é mais natural do raciocínio do ser humano. Porque eu parto do meu conhecimento, vou aplicar as minhas regras, vou aplicar os meus fatos ali no meu conhecimento para chegar a uma conclusão. Por outro lado, eu tenho meu encadeamento para trás, também chamado de encadeamento regressivo. Que eu tenho a diferença que o mecanismo ele vai iniciar com a minha conclusão e vai tentar encontrar uma sequência de aplicações de regras de fatos para verificar se a minha conclusão é válida. Então, eu vou verificar, através das minhas regras e fatos, se a minha conclusão leva a fatos da minha base de conhecimento. Então, é um pensamento inverso.
Eu saio da minha conclusão e vou aplicar as minhas regras e fatos na minha conclusão para verificar se lá atrás os fatos da minha base de conhecimento eles são verdadeiros. Então, eu tenho aqui dois cenários no qual, olha só, eu tenho o meu encadeamento para frente e ele é utilizado quando eu tenho um grande número de respostas possíveis. Então, eu vou sair das minhas regras iniciais para encontrar uma daquelas respostas possíveis, porque eu tenho várias respostas possíveis. Enquanto, por outro lado, o meu encadeamento para trás, ele funciona num cenário inverso, em que eu tenho uma pequena quantidade de respostas possíveis, eu tenho um grande número de regras e fatos iniciais. Então, eu saio das minhas poucas respostas possíveis, das minhas poucas conclusões possíveis, faço esse processo inverso para eu verificar se lá atrás as minhas regras e fatos iniciais são válidos. Não sei se vocês pensaram nessa questão de reflexão que eu coloquei nesse slide, mas que talvez tenha feito vocês pensarem desde o início das nossas aulas. Qual que é a diferença de um sistema especialista de um sistema que a gente criou nos módulos anteriores que utilizava a nossa programação convencional que vocês viram nos outros módulos do curso. Grande diferença aqui é que quando a gente programa utilizando uma linguagem convencional, uma linguagem que é geralmente estrutural, né, como foi o C, na disciplina que eu ministrei para vocês lá atrás, de estrutura de dados, eu vou seguir ali instruções, vou seguir passos, eu vou executar um código para resolver um problema específico. O processo é esse. Quando eu falo de um sistema especialista, eu tenho uma linguagem, mas não é uma linguagem que usa esses passos sequenciais, essa linguagem estrutural. Eu vou ter uma linguagem que segue um paradigma lógico de programação, que segue essa questão que a gente viu nessa aula de regras e fatos. Então, ao invés de codificar linhas sequenciais, eu vou cadastrar no meu sistema especialista regras e fatos. E através dessas regras e fatos, o meu mecanismo de inferência vai fazer com que o meu sistema especialista encontre uma solução. Então, eu defino minha base de regras, eu defino a minha memória de trabalho, e o sistema vai consultar essa base de conhecimento montada utilizando os mecanismos de inferência, seja com encadeamento para trás ou para frente. Então, vai utilizar esse mecanismo de inferência para chegar em uma conclusão. Mas o principal que eu queria que vocês tirassem daqui é que a codificação é totalmente diferente. O método de programar é totalmente diferente. A estrutura de linguagem que vocês viram de programação convencional, essa linguagem estrutural, é totalmente diferente dessa estrutura lógica que eu utilizo para criar um sistema especialista. Como eu falei na primeira videoaula da disciplina, não vou entrar em codificação, nós vamos falar sobre codificação, mas se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, em aprofundar um pouco mais sobre isso, eu falo em aprofundar sobre como funciona uma linguagem lógica de programação. Como que funciona essa definição de regras, de fatos. Eu aconselho vocês a procurarem na internet, fazer uma busca sobre exemplos de Prolog, que é uma linguagem puramente lógica, para vocês verificarem como que funciona na parte prática essa questão de linguagem lógica. Vocês vão achar apostilas sobre Prolog, compiladores de Prolog, assim como a gente viu, CodeBlocks para trabalhar com C. Então, compiladores que trabalham com a linguagem Prolog. Então, quem quiser aprofundar,
faz uma pesquisa na internet a respeito para que vocês possam conhecer. Nossa videoaula vai ficar por aqui, eu deixo aqui as referências desse material sobre sistemas especialistas e agradeço vocês pela atenção em mais essa videoaula.